Paz do Senhor a todos os irmãos. Amém? Graças a Deus. Mais uma vez nós estamos aqui na casa do Pai. E nós vamos entoar, começar louvando e exaltando o nome dEle. Em nome de Jesus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou meu lugar, levou a minha cruz, o sangue me salvou, a dívida porque hoje livre sou. Cantemos, maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, na dívida Jesus eu canto, porque hoje livre sou. Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso. O Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados. O Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, e a dívida pagou. Jesus eu canto, porque hoje livre sou. Quem traz paz aos caos dos homens é escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus eu canto, porque hoje livre sou. digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu.
Divino Cordeiro de Deus, Divino Cordeiro. Cante assim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, Digno sim, digno é o Cordeiro que a morte maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus eu canto, porque hoje livre sou. Aleluia. Exaltado seja o nome do nosso Deus. Maravilhosa graça, o amor do nosso Deus não falha. Aleluia. Cumprimentamos todos os nossos amados irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Peço a você que está na igreja a colocar-se em pé. Abra sua Bíblia em Salmos 37. Estaremos efetuando a leitura de alguns versos, iniciando este culto desse sábado em nome de Jesus. Você que está na sua casa nos acompanhando também neste momento, que a graça e a paz do Senhor possa envolver a sua vida e toda a sua família. Salmos 37 e alguns versos para a nossa oração. Nos diz assim a palavra de Deus: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tem inveja dos que praticam a iniquidade, pois cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e vive tranquilo. Deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Fará sobressair a tua retidão como a luz e a tua justiça como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Glória a Deus. Maravilhoso Deus, de infinita bondade, graça e misericórdia, agradecidos a Ti pela semana que o Senhor nos concedeste, agradecidos pela oportunidade de estarmos nesta manhã, junto com os Teus servos, para Te louvar, para Te adorar, para bendizer o Teu nome, pois Tu és Deus Todo-Poderoso. Abençoa, Senhor Jesus, os louvores, este momento de louvor, de comunhão, de adoração ao Rei dos Reis. Abençoa o teu servo também que estará ministrando a palavra nesta manhã. Fala conosco, usando o Senhor Jesus de maneira grandiosa e poderosa. Os teus servos, ó Deus, que se encontram-se nesta manhã aqui reunidos conosco, que possam sentir a tua presença, a presença poderosa, Senhor, do teu Espírito Santo. Os teus servos que estão nos seus lares, que estão, Senhor Jesus, todos eles nos assistindo através deste momento, dessa plataforma digital, também que tem um momento de comunhão, um momento de oração, um momento de adoração ao Senhor, pois nós cremos que Tu és Deus Todo-Poderoso. Permaneça conosco, Senhor. Agradecidos nós somos pela oportunidade em poder Te louvar, em Te adorar, em declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Glória a Deus. Nós estamos aqui porque nós nos alegramos no Senhor, amém? Bendirei pra ser
libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Não há outra quem eu ame. Tu és tudo que eu desejo. Por isso nós nos alegramos no Senhor. Eu me alegro em ti, do Senhor direi, tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro, tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Meu abrigo, todo tempo meu socorro, tu és meu abrigo, torre forte, meu refúgio. Por isso nós não nos abalaremos jamais. Não me abalarei, do Senhor direi, tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, Ele quem te livra, torre forte, Ele quem guarda todo tempo. Aleluia. Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Aleluia. Exaltado o nome do Senhor, nosso Deus. Grande Deus. Aleluia. E nós viemos aqui então para louvar, exaltar e adorar o nome do Senhor. Nós estamos aqui exatamente para isso, neste lugar. Nós que estamos aqui, exaltemos e glorifiquemos o nome do Senhor. Você, nosso irmão que acompanha aí do seu lar, de onde você está, através desse canal, essa transmissão ao vivo, também exalte e glorifique o nome do Senhor Jesus, porque somente Ele é merecedor. Somente Ele é merecedor da nossa adoração e do nosso louvor. Aleluia. Então vamos dizer assim: vim para adorar. Amém? Luz do mundo, vieste à terra pra
que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Exalte o Senhor, aleluia. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde viestes à terra que criaste, por amor homem se fez. Por isso nós louvamos. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Diga assim, Senhor, eu vim para adorar-te. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. É imensurável o amor do Senhor. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me. Nós viemos aqui para dizer que Ele é nosso Deus. Aleluia. Nós estamos aqui porque nós adoramos a Ele, somente Ele. Somente Ele é digno de todo o nosso louvor. Você que está nos acompanhando também, exalte e glorifique o nome do Senhor. Diga assim, eu vim, Senhor. Eu estou aqui, Senhor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém. Esse Deus é maravilhoso. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Neste momento a palavra vai estar com o pastor Nelson. Os irmãos podem se sentar por um momento.
algumas considerações? Glória a Deus, somos gratos ao Senhor pela oportunidade de estarmos hoje para junto adorarmos ao nosso Deus. No mês de setembro é comum nós estarmos fazendo a campanha de missões e evangelismo em todas as igrejas adventistas da Promessa. Americana, 11 de setembro de 2020, prezados pastores, líderes, irmãos e irmãs, a diretoria da Convenção Regional Paulista deseja que a paz perfeita em Cristo esteja com todos vocês. Neste tempo de pandemia e isolamento social causado pela Covid-19, estamos certos de que o Senhor da Igreja, Jesus Cristo, está cuidando do seu povo, que mesmo em meio a circunstâncias adversas, mantém-se fiel e generoso em sua contribuição com a obra missionária por amor de Cristo. Por isso, desfruta e testemunha de bênçãos especiais da parte do Senhor da Igreja. Por esta razão, louvamos a Deus por suas igrejas na Convenção Paulista. Agradecidos a Deus por vocês, sempre apresentamos a Deus cada comunidade local com a certeza de que Ele suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. É com essa certeza que realizamos a campanha de missões 2020. A data da campanha, em setembro deste ano, será no sábado em todas as igrejas da Convenção Paulista. O alvo para a campanha deve ser estabelecido individualmente e em oração, de acordo com as suas condições, como fizeram os irmãos de Macedônia. Veja o relatório de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios 8, versículo do 2 ao 5. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Eles deram tudo quanto podiam e além do que podiam. Por iniciativa própria, eles suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperavam, mas entregaram-se primeiramente a si mesmo ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Contamos que cada servo de Cristo que ama a obra missionária dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. O valor proposto da campanha de missões 2020, ele pode ser parcelado em até 4 vezes, no mês de setembro, outubro, novembro e dezembro. O destino da oferta, com o aumento expressivo de transferências bancárias neste período de pandemia, entendemos ser viável que todos os depósitos ou transferências bancárias sejam efetuadas na conta da região. Os valores arrecadados eles serão lançados no relatório como campanha de missões e a administração regional fará transferência dos valores devidos para o caixa de concessão e as planilhas de concessão serão devidamente alimentadas com seus respectivos valores. Desses valores arrecadados aqui na igreja local, 30% eles permanecem na igreja na conta de concessão, destinados para investimentos exclusivamente evangelísticos na igreja local, enquanto os outros 70% serão destinados para projetos missionários da diretoria da Convenção Regional Paulista, que por sua vez destinará parte dos recursos para os projetos da Junta de Missões da Convenção Geral. Uma vez que por causa da pandemia, cerca de 50% de nossas igrejas elas permanecem apenas com os cultos virtuais, nós sugerimos então 2 formas de contribuição. Primeira, mediante o preenchimento de um formulário no Google, que nós estaremos colocando no grupo da igreja, que enviaremos a todos os membros da igreja. Segunda, os que tiverem com dificuldade no preenchimento desse formulário, poderão entrar em contato direto com o tesoureiro da igreja, por telefone ou por WhatsApp, informando o valor e os meses de sua contribuição. Os recibos utilizados para a campanha serão os mesmos recibos que os nossos irmãos aí daqueles recibos de dízimo. O valor deve ser lançado em oferta de campanha de missões. De igual modo, deverá proceder às igrejas cujo sistema financeiro já é digital. É obrigatório pelo tesoureiro a emissão dos recibos. Com a certeza da bênção de Deus sobre todos que contribuirão com alegria e fidelidade à palavra do Senhor, colocando-nos sempre ao vosso dispor em Cristo, nós despedimos-nos com as palavras de Paulo, o apóstolo, em 2 Coríntios 9, versículo 10 e 11, na Nova Versão Internacional. Aquele que supre a semente de que semeia e o pão ao que comem, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça.
Vocês serão enriquecidos de todas as formas para que possam ser generosos em qualquer ocasião e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ações de graça. Fraternalmente em Cristo, pastor Alexandro Jorge da Silva, superintendente regional. Neste momento nós colocaremos um vídeo para ser passado para os nossos irmãos que estão aqui no culto presencial. Talvez você que esteja na sua residência não consiga assistir a esse vídeo, mas nós estaremos também disponibilizando aqui no grupo da igreja, para que assim todos possam, a maioria dos nossos irmãos, possam ter acesso a esse vídeo que estaremos passando neste momento. Está em missão desde o início dos tempos. Deus tem como missão restaurar e trazer a salvação para toda a humanidade. Graça e paz. Você sabe o que é Missio Dei? Primariamente uma atividade da igreja. A missão é de Deus e Deus nos convoca. Graça e paz. Você sabe o que é Missio Dei? A missão não é primariamente uma atividade da igreja. A missão é de Deus e Deus nos convoca para participar dela juntamente com Ele. Deus está em missão desde o início dos tempos. Deus tem como missão restaurar e trazer a salvação para toda a humanidade. E essa ação nunca foi limitada ou paralisada em função de qualquer tipo de guerra, crise ou qualquer adversidade que pudesse existir. Da mesma forma, a igreja continua a missão de Deus. Mesmo mediante a tudo isso que estamos vivendo, a igreja missionária é enviada para anunciar. Ela continua o seu trabalho. A igreja é para a missão, assim como o fogo existe para queimar, diz Emil Brunner, um teólogo suíço. A igreja ela é um instrumento para a missão de Deus. Muitas igrejas estiveram fechadas no Brasil e no mundo por conta da pandemia. Mas isso não fez com que as atividades parassem ou com que a missão acabasse. A IAP ela tem contribuído com a missão de Deus e hoje ela está em 17 países. Argentina, Bolívia, Chile, Uruguai, Paraguai, El Salvador, Guatemala, Portugal, Espanha, França, Suíça, Angola, Inglaterra, Índia, Nepal, Moçambique, Nigéria e ações específicas dentro do país. Tradicionalmente, no mês de setembro, todos os promessistas são convocados a trazer uma oferta destinada à missão. Cada promessista deve estabelecer em oração um alvo de contribuição financeira de acordo com suas condições. Você é parte da missão na medida que participa da missão. O valor que você decidir, como fazemos todos os anos, você pode parcelar nos meses de setembro a dezembro. Essa oferta tem a sua destinação de acordo com a seguinte função: 30% para a igreja local e as atividades missionárias que ela tem, e 70% para a Junta Geral de Missões e para a Junta Regional, para que as missões possam alcançar cada vez mais lugares. Em 2 Coríntios 8, do 2 ao 5, diz o seguinte: no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e extrema pobreza deles transbordaram em generosidade. Eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles suplicavam insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se a si mesmos primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Como, pois, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele em quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não há quem pregue? Vem orar, vem contribuir, vem proclamar, e assim eles ouvirão. Pandemia, carestia, anemia, anarquia. Caos resultante do fracasso e da surdez de milhões que aceitam uma vida vazia. Eles precisam de socorro, de simpatia, de empatia. Eles querem gritar, sair da paralisia. Mas como gritarão para aquele em que não creram? Como crer se nunca ouviram? Como ouvir se ninguém pregar? Eles são muitos, são únicos, sofrem, choram, vivem sem esperança. Neste mês de setembro, vem orar, vem contribuir, vem proclamar. E assim, enfim, eles ouvirão.
peço aos nossos irmãos colocarem-se em pé. Nós estaremos neste momento orando pelos dízimos, orando pela oferta. Estaremos também orando por este momento de campanha de missões. Os nossos irmãos que estão aqui presentes na igreja, eles receberam este envelope. Você que sentiu no seu coração e queira estar fazendo a sua contribuição com missões, nós estaremos depois passando uma folha para que você coloque o seu nome e o valor da sua contribuição. Você que está com o envelope e sentiu também no seu coração o desejo de estar ofertando em missões, você já pode também colocar o seu nome neste envelope e aqui a igreja do Jardim Amélia. Neste momento, você também que está na sua casa, nós já colocamos no grupo aqui da igreja do Jardim Amélia esse vídeo que nós acabamos de assistir. Embora a luminosidade não nos ajudou muito, colocamos também o formulário Google para que você possa estar preenchendo aí na sua residência e que ele está auxiliando nessa parte de oferta de missões e evangelismo. Oremos todos em nome de Jesus. Maravilhoso Deus de infinita graça, bondade e misericórdia, nós somos gratos a Ti, Senhor. Gratos a Ti pela oportunidade que o Senhor, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nos concede de estarmos neste momento na Tua casa. Pedimos neste momento a Tua bênção sobre as ofertas, sobre os dízimos, sobre cada dizimista, cada ofertante de hoje, o ofertante dizimista da semana, sobre cada bênção, Senhor Jesus, que o Senhor derramou na casa do Teu servo e da Tua serva. Sobre cada bênção, Senhor Jesus, que o Senhor derramou na empresa dos Teus servos, ó Pai. De cada empreendedor, Senhor Jesus maravilhoso. De cada um dos Teus filhos e servos, aqueles que estão nos seus lares, nas suas casas, os que estão aqui na igreja, todos esses que estão espalhados, ó Pai, por toda esta nação, mas neste momento louvando e adorando e bendizendo ao Senhor. Toca nos corações também, Senhor Jesus, para esta campanha de missões, ó Senhor. Sabemos, ó Rei Jesus, que muitas pessoas são abençoadas através da oferta deste irmão. Muitas vidas são abençoadas através da oferta de missões desta irmã. Muitas vidas de crianças, de jovens, adolescentes são alcançadas na África, na Europa, no Brasil, em todos os estados, ó Senhor Jesus, deste Brasil, em todas as nações onde a Igreja Adventista da Promessa se faz presente, Senhor, que este valor possa abençoar vidas. Senhor Jesus, toca no coração de cada um dos Teus servos. É a Tua palavra, como lemos na parte da manhã, no início desta programação, que nós possamos a cada dia nos deleitar no Senhor. Derrama sobre nós a Tua infinita graça, bondade e misericórdia e permaneça conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos exaltar este Deus que é grande, é tremendo em nossas vidas. Quero viver perto de Ti, sei que és real e vives em mim. Quero ouvir anjos cantarem em uma só voz. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, que és digno, não há outro, poderoso, o grande eu sou. Ele é o grande eu sou, grande eu sou. Quero estar perto de Ti, o mundo amar, sem nele ficar, ver ossos secos, ouvir outra vez, uma só voz, cantando aleluia. Grande eu sou.
que montanhas vão cair. Montanhas vão cair, demônios fugirão, ao ouvir de que Jesus é o Rei do Paz. Não há poder maior, nada resistirá ao seu poder e à presença do grande eu sou, do grande eu sou. Aleluia. Nosso Deus é o grande eu sou. Amém? Glória a Deus. Exaltado o nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Paz do Senhor a todos os irmãos. Mais uma vez, amém? Amém. Com essa máscara aí é um pouquinho difícil sair o amém, né? Você fala amém, aí dá aquela abafada, né? Mas, graças a Deus que nós estamos aqui, podemos estar aqui, né? Na presença do nosso Deus. Para você que deseja acompanhar conosco, a leitura baseada em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 14, 15 e depois o 41. Então, Atos dos Apóstolos 2, 14 e 15 e depois o 41. Em nome de Jesus diz assim: Então Pedro levantou-se com os 11, em alta voz dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia
e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Versículo 41 vai nos dizer que os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Amém? Podeis assentar? Você que está aqui presencial. Mais uma vez, nós queremos agradecer a Deus por estarmos aqui. Ainda falta vários irmãos, né, no culto presencial. E vários irmãos também estão nos assistindo. Mas que as bênçãos do Senhor estejam em nossas vidas, apesar do momento difícil que nós passamos, né, que nós estamos passando. E com a graça de Deus, em breve, vai se findar. Em breve, ela vai se findar. Bom, hoje o tema da nossa mensagem é a igreja missional prega a palavra. Amém? Então, pela graça de Deus, nós estamos hoje no 3º sermão da série Ações da Igreja Missional. O pastor Nelson já ministrou aqui 2 mensagens sobre a igreja missional, que falava sobre a obediência e falava também sobre o poder, né? O poder do Espírito Santo. A obediência a Deus e o poder do Espírito Santo são algumas marcas da igreja missional. E hoje nós vamos aprender sobre a igreja que prega a palavra, é a igreja que tem a marca, né? A marca do Espírito Santo, a marca de Deus. Uma igreja que vive para a missão de Deus. Então, podemos dizer assim, irmãos, que ao longo dos anos, não sei se todos os irmãos perceberam, mas ao longo dos anos, a gente percebe que parte da igreja cristã, ela perdeu um pouco assim do desejo, perdeu um pouco do apreço pela pregação do evangelho. Tanto ativamente, né, quanto passivamente. Por quê? Não é comum a gente encontrar pessoas, por exemplo, encontrar irmãos conversando durante a pregação da palavra, né? Agora está um pouquinho mais difícil, né? De máscara, então um pouquinho mais difícil da gente se conversar durante a pregação. Mas não é comum. Os irmãos já perceberam isso, né? Quando está pregando, aí de repente um está cochichando aqui. E também não é difícil a gente ver pessoas que saem na hora da mensagem e não voltam mais, né? Saem durante a mensagem, fica lá, fica até o finalzinho. Né? E também pessoas que já não pregam mais como pregavam antigamente, já não falam mais de Jesus como falavam antigamente. Né? Então a gente percebe, né, que boa parte dos nossos irmãos, da nossa igreja, tem tido, né, esta dificuldade, tem tido, posso dizer assim, esse desânimo, esse esfriamento espiritual. Mas o texto que nós lemos aqui, o texto que vai embasar o nosso sermão hoje, mostra que sobre o derramar do Espírito Santo na igreja do Senhor, na igreja primitiva, e isso fez com que a igreja anunciar poderosamente a palavra do Senhor. Foi uma motivação extraordinária para a igreja começar a espalhar a palavra do Senhor. E vai nos ensinar que o avivamento que o Senhor derrama sobre o seu povo deve levá-los ao estudo e pregação da palavra. Ok? Então hoje nós vamos ver algumas características da igreja cheia do Espírito Santo. Tá? Algumas características. A primeira característica é a pregação de uma igreja cheia do Espírito Santo é contextual. Ou seja, ao pregar a palavra de Deus, nós temos que pregar dentro de um contexto. Né? Nós lemos aqui, logo no começo, Atos 2, 14 e 15, que Pedro se levanta então, logo após o batismo no Espírito Santo. Muitos começaram a murmurar e dizer que eles estavam embriagados. Pedro então se levanta
E começa então a falar com a multidão. Olha, esses homens aqui, né? Esses homens aqui, eles não estão bêbados. Né? Pedro, ele fala isso. Ele fala isso sobre logo no início da manhã. Como é que estariam bêbados? Então, logo depois, logo quando Pedro exatamente levanta, se os irmãos já leram Atos 2 algumas vezes, vão ver que esse é um dos mais brilhantes sermões que nós temos registrado na Bíblia, né? Por quê? Pedro, ele não retoma somente vários textos rebuscados, né? Ele busca, então, sobre o Espírito Santo. Ele vai dizer, ele afirma que esses homens não estão bêbados, mas o que vocês estão vendo aqui hoje é a profecia de Joel se cumprindo. Glória a Deus. Quando Joel fala lá sobre esses homens, né, seriam batizados com poder, batizados do Espírito Santo, Pedro, ele retoma então, né, uma problemática daquele tempo, porque Jesus não era aceito, né, entre os judeus. Muitos do que seguiam Jesus ainda eram um pouco incrédulos. Mesmo após a ressurreição de Jesus, muitos ainda continuavam incrédulos. E de repente, logo depois que Jesus falou, ficar em Jerusalém, porque do alto, né, vocês serão revestidos de poder. Né? E aí Pedro, então, logo após essa manifestação do Espírito Santo, Pedro fala, o que aconteceu aqui é a profecia se cumprindo. É a profecia se cumprindo na igreja do Senhor nosso Deus, na igreja de Jesus Cristo. Então, isso nos ensina que a igreja, hoje, nós devemos estar preparados e prontos para responder qualquer problemática. Biblicamente falando, claro, né? Na Bíblia, qualquer problemas que forem surgindo. Porque na Bíblia, a palavra de Deus, nós cremos que tem as respostas para tudo. Amém? Nós concordamos com isso. A resposta é a palavra do Senhor é a luz que ilumina o caminho, né? Graças a Deus. E quando muitas pessoas estão sedentas da palavra do Senhor, sedentas de ouvir algo, e quando nós temos a oportunidade, sobre o que nós falamos? Sobre a palavra do Senhor. Porque é a luz. Imaginem vocês um quarto escuro. Um quarto totalmente escuro. Se você ligar um isqueiro, o que vai acontecer? Aquele feixe de luz começa a iluminar tudo. Você não vai enxergar 100%, claro. Mas aquele feixe de luz vai te fazer enxergar muita coisa já. E a palavra do Senhor é dessa forma. Quando existe necessidade de alguém que está em trevas, cabe a nós, crentes em Cristo, né, acender essa luz. Acender essa luz para que essa pessoa sedenta de ouvir algo reconfortante, seja, né, sedenta, então, pela palavra de Deus. Seja suprida pela palavra de Deus, por meio da Escritura. E como é que nós teremos a resposta para essas problemáticas? Estudando a palavra de Deus. Quando nós estudamos a palavra de Deus, nós compreendemos a vontade de Deus. Glória a Deus por isso. Então cabe a nós entender quais as necessidades que o mundo precisa e qual a resposta de Deus para essas necessidades, por meio das Escrituras. Glória a Deus. Amém? Então, a primeira característica da igreja do Senhor, da igreja cheia do Espírito Santo, é contextual. Qual é o contexto que está vivendo para que nós possamos aplicar a palavra do Senhor? A segunda característica que vai dizer a pregação de uma igreja cheia do Espírito Santo é cristocêntrica. Ok? Cristocêntrica. Em Atos, ainda no capítulo 2, versículos 16, versículo 22, alguns versículos, vai dizer assim, Israelitas, ouçam estas palavras, Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem
lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Glória a Deus. Então, além de ser contextual, a igreja de Cristo, a igreja que prega a palavra, ela precisa ser cristocêntrica. O próprio nome diz, cristocêntrica. Jesus Cristo tem que ser o centro da pregação da igreja do Senhor. E Pedro, então, ele se dedica nesse sermão, ele se dedica a dizer que, e anunciar, dizendo que esse Jesus de Nazaré, ele era o Messias prometido. Ao longo de todo o sermão aqui de Atos 2, ele vai dizer isso. O sermão de Pedro, ele procura provar a divindade de Jesus. Uma pregação cristocêntrica. Nós vemos diversos sermões em Atos dos Apóstolos, aqui no livro de Atos, e a mensagem central sempre é Jesus Cristo. Tanto que, nesse trecho de Atos 2, 70%, digamos assim, 70% do que Pedro fala é sobre Jesus Cristo. Então, a pregação da igreja do Senhor tem que ser cristocêntrica. Paulo também, um pouco mais à frente, logo após, um pouco mais à frente, ele também prega falando sobre Jesus Cristo. E ele vai dizer que o cerne da pregação, o objetivo da pregação, tem que ser Jesus Cristo. Em 1 Coríntios 1:23, ele vai dizer, nós, entretanto, proclamamos a Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Jesus Cristo. E o ponto central da pregação, também de Paulo, sempre foi Jesus. Nas igrejas em que ele abria, vamos dizer como é o termo hoje, nas igrejas em que ele abria, os lugares que ele frequentava e deixava ali uma igreja, o centro era Cristo, o Messias esperado, o Salvador do mundo. Glória a Deus. Então, graças a Deus, irmãos, nós fazemos parte desse povo. Amém? Fazemos parte desse povo que prega com zelo a palavra do Senhor. Nós falamos no começo, às vezes a gente para pensar que surgiu um certo desânimo, a gente não prega mais direito, a gente não ouve mais direito. Mas, nós, crentes em Cristo, temos que ter essa certeza. A mensagem da igreja do Senhor é pautada no Evangelho de Cristo, é pautada na vida de Cristo. E a igreja que nós pertencemos, por exemplo, a Igreja Adventista da Promessa, já são quase 90 anos, e a pregação da igreja foi cristocêntrica, é sempre cristocêntrica, deve ser cristocêntrica. Uma pregação que foge de Cristo como o centro da pregação, nenhum outro evangelho deve ser aceito. E Deus não espera que nós anunciemos dessa forma. Então, quando nós nos dedicamos a vida a essa pregação cristocêntrica, Deus, então, Ele se alegra. Deus, então, Ele cumpre a promessa da igreja em nossa vida. A promessa do Espírito Santo. Então, anunciemos Jesus às pessoas que estão aos nossos redores, nossos conhecidos, nossos familiares. É o objetivo de cada um ser missionário. Mas missionário como? Eu tenho que sair pregando por aí? Não, nem todos nós temos a vocação para missão, para viajar e sair pregando por aí. Mas eu tenho de ser missionário na minha casa, Eu tenho de ser missionário na minha família, no âmbito familiar. Eu tenho de ser missionário aonde eu trabalho. Eu tenho de ser missionário nos lugares onde eu frequento. Uma simples palavra sobre Jesus Cristo
pode transformar a vida de uma pessoa. Não é verdade? Uma simples palavra sobre Jesus Cristo pode transformar, pode mudar muita coisa na vida de uma pessoa. Então, o objetivo, a pregação de uma igreja cheia do Espírito Santo, ela deve ser cristocêntrica. Glória a Deus. E a terceira característica da igreja, de uma igreja cheia do Espírito Santo, é denunciadora de pecados. Agora aqui chegou um ponto bem complicado, Denunciadora de pecados. Nós vivemos num tempo hoje que é um pouco complicado. Estamos vivendo numa época, numa era do politicamente correto. Politicamente correto. Se eu falar algo, tem que tomar cuidado para não ser processado ou para não ser preso. Tem que tomar muito cuidado. Versículos 32 ao 36, ainda aí de Atos 2, vai dizer o seguinte: Deus ressuscitou este Jesus, como todos nós somos testemunha desse fato. Pedro ainda falando para todos ali. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado dos seus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disso: esse Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Glória a Deus. Pedro, vamos dizer aqui, toca na ferida do povo judeu, porque não aceitavam esse Jesus que nasceu pobre, não aceitavam como sendo o Messias. E Pedro então fala: esse Jesus aí, esse Jesus de Nazaré que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, além de ser contextual e além de ser cristocêntrica a nossa mensagem, ela deve ser também denunciadora. Os primeiros cristãos, como nós vemos aqui, eles não omitiam parte da mensagem de Jesus para serem agradáveis ao público, para serem agradáveis aos ouvintes, algo desse tipo, Eles pregavam a mensagem, pregavam o evangelho como deveria ser pregado. E uma das características de uma pregação integral é uma pregação denunciadora de pecado. É muito comum a gente ouvir hoje, irmãos, uma frase assim, só Deus pode me julgar. É comum a gente ouvir essa frase. É verdade. Quem pode nos julgar é apenas Deus. Mas isso não impede da gente mostrar à pessoa que ela deve se arrepender. Com todo o amor, com todo o carinho que a palavra de Deus nos ajuda a entender, nós devemos sim, como cristãos, como crentes em Cristo, fazer eles entenderem que necessitam de arrependimento. Então, quando Pedro ele fala dessa mensagem, Pedro, como eu disse, Pedro ele toca ali na ferida, porque com a denúncia do erro de todos, havia necessidade de arrependimento. E como eu disse logo no começo, em nosso tempo, não é difícil da gente ver, nosso tempo ele é marcado pela polidez, tem que falar bonitinho, tem que falar corretamente, o politicamente correto, porque é muito complicado a gente apontar falhas. Muito complicado, A primeira coisa que a gente recebe é a invertida, Quem é você? Quem é você para falar de mim? Quem é você para apontar o meu erro? Mas, uma das características da Igreja de Cristo é mostrar que as pessoas precisam de arrependimento. João Batista falava: arrependam-se. Pedro: arrependam-se. Paulo: arrependam-se. Jesus Cristo, mais ainda: arrependam-se. E hoje, só Deus pode me julgar. Então,
quando nós pregamos a palavra do Senhor, nós temos que crer que quem faz a obra é o Espírito Santo. O poder de persuasão é do Espírito Santo. Por quê? O próprio Jesus falou que é o Espírito Santo que ele viria e nos convenceria do quê? Do mundo, do pecado, da justiça e do juízo. A nossa missão como igreja é pregar a palavra do Senhor. Ninguém pode obrigar ninguém, né? Ninguém pode obrigar alguém a fazer algo. Vem, você tem que aceitar Jesus aqui, vamos lá na nossa igreja que você vai ter que aceitar Jesus. Não. A palavra do Senhor, ela é uma faca de 2 gumes, né? E ela vai penetrando, dividindo medula, ou seja, é uma faca muito afiada. A hora que ela penetra, ela causa impacto. E a nossa missão como igreja de Cristo é isso. É pregar a palavra do Senhor e deixar que o Espírito Santo convença. Falar, pregar, explicar sobre arrependimento. Mas é o Espírito Santo que tem esse poder de persuasão, de convencimento. Se assim acontecer, né, todas as pessoas terão a mesma reação, né? Entender, uns mais cedo, outros mais tarde, mas todos entenderão, né, quando o Espírito Santo convencer. E a gente aprende então, irmãos, na reflexão de hoje, que a igreja missional, ela prega a palavra de Deus de forma poderosa. Esse deve ser o nosso objetivo. Uns de forma mais contundente, né? Outros de forma mais retidas. Mas prega a palavra do Senhor, né? De forma poderosa, de forma integral. E essa pregação é marcada pela contextualização da pessoa de Jesus Cristo. E por denúncia de pecados, por mais difícil que seja. O nosso desafio, enquanto comunidade de Jesus, é sermos mais engajados na missão de anunciar as boas novas de Cristo por meio da oração, da contribuição e proclamação individual. Então, irmãos, sejamos proclamadores do Evangelho, onde quer que nosso Senhor nos colocar. Como eu disse, né? Fazendo essa conclusão para a gente finalizar, como eu disse, sejamos proclamadores, sejamos missionários, né? Na onde a gente estiver, novamente, no trabalho, em casa, no meio do grupo familiar, na escola, né? Se você, mas eu tenho que falar de Jesus todo dia, se você puder falar de Jesus todo dia, amém. Mas se você puder falar de Jesus uma vez por semana, é o suficiente. É o suficiente, né? Então, que a nossa conduta, que a nossa vida missional seja pautada somente na pessoa do Espírito, na pessoa de Jesus Cristo e na ação do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Que o Espírito Santo, então, fale melhor em cada coração nesta manhã. Glória a Deus por isso. Vou passar agora a palavra ao pastor Nelson para fazer um momento de oração com a gente. Peço aos nossos irmãos, coloquem-se em pé. Nós estaremos orando neste momento, agradecidos ao Senhor a oportunidade, pela sua palavra, igreja missional que prega a palavra, que ora, que leva a palavra do Senhor, uma igreja cristocêntrica firmada cada vez mais no Senhor Jesus. Nós temos um pedido de oração, irmãos, aqui, que nós recebemos pela transmissão do culto online. Helenir Alves, a nossa irmã, ela pede oração pelo seu filho. Ele precisa estar trabalhando, ele é médico, e na região vários médicos, no relato dela, infelizmente, vários médicos contraíram o Covid-19. Inclusive alguns chegaram a óbito. Inclusive uma filha lá do pastor do campo está com sintomas. Então ela está pedindo aqui para que nós apresentemos tanto a família do pastor, como o filho dela que é médico, todas aquelas pessoas que estão à frente dessa grande luta, batalha que é este momento de pandemia. Então eu deixo aqui registrado
que todos nós, você também que está na sua casa, coloque a nossa irmã Elenir Alves neste momento em suas orações. Vamos nesse momento, os irmãos que aqui se encontram, você que se encontra na sua casa, você que pode estar ajoelhando ou queira estar fazendo a sua oração em pé, você fique à vontade, mas que juntos nós possamos clamar ao Senhor, ao Rei dos Reis, ao nosso Deus Todo-Poderoso. Oremos todos em nome do Rei Jesus. Grandioso Deus, maravilhoso e poderoso és o Senhor, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Nós somos gratos a Ti, ó Deus maravilhoso. Gratos a Ti, Senhor, pela oportunidade, gratos a Ti por neste momento nós podermos falar contigo. Por este momento podermos orar ao Senhor que é soberano, ao Senhor que é poderoso, ao Senhor que é Rei dos Reis. Tudo está no controle, tudo está nas Tuas mãos, tudo está contigo, ó Rei Jesus. Nós apresentamos, Senhor, o pedido de oração da nossa irmã Elenir. Ela pede oração pelo seu filho, ele precisa do trabalho, ele é médico, muitos médicos, Senhor, foram acometidos, ó Senhor Jesus, por esse vírus. Muitos, infelizmente, Senhor Jesus, foram ceifados, mas Tu és Deus Todo-Poderoso. Abençoa, sustenta aqueles que estão trabalhando, Senhor Jesus, na área da saúde. Médicos, enfermeiros, auxiliar de enfermagem, todos aqueles que estão cuidando de vidas, de pacientes, há servos Teus ali, Senhor, que estão internados, que estão hospitalizados, com mão forte e poderosa, que essas vidas sejam curadas em nome de Jesus Cristo. O filho da nossa irmã que precisa do emprego, Senhor, abra as portas dos céus, derrama, Senhor Jesus, sobre a Tua vida, a Tua bênção, o Teu amor, a Tua bondade, que ele esteja amparado, guardado e protegido pelo Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, pelos louvores, obrigado pela Tua palavra nesta manhã, Senhor. Que ela possa, Senhor Jesus, Espírito Santo, venha cada vez mais dar-nos entendimento, sabedoria, ela possa nos incomodar, que a Tua palavra, quando evangelizarmos, quando anunciarmos a Tua palavra, quando anunciarmos o Teu Evangelho, como falaste, Senhor Jesus, pelo Teu servo, Espírito Santo convence. É o Espírito Santo que convence, Espírito Santo de Deus, toque em vidas, toque em corações, os Teus servos e servas que encontram-se aqui nesta manhã, na Tua igreja, aquele que está na Tua casa, no seu lar, com a sua família, aquele que porventura esteja em viagem, aquele que está vendo neste momento esta programação, Senhor Jesus, que sejam tocados por Ti, ó Deus maravilhoso. Que sejam tocados pelo Senhor. Jesus querido, nós apresentamos e colocamos nas Tuas mãos cada um dos Teus servos, ó Senhor Jesus, que está aqui neste momento na Tua casa, cada um que está aqui neste momento na Tua igreja, aquele que precisa de Ti, Deus maravilhoso. Precisamos cada dia dos Teus cuidados, pois sem o Senhor, sem o Teu carinho, sem o Teu amparo, sem a Tua graça, sem a Tua misericórdia, nós não somos nada, Rei Jesus. Neste momento, Espírito Santo que sonda os corações, Espírito Santo que conhece o coração de cada um dos Teus servos que nos assiste, cada um dos Teus servos que está aqui, Tu sabes como foi a nossa semana, Tu sabes a maneira que passamos esta semana, Senhor, dificuldades, lutas, pensamentos, tribulações, agonia, angústia, mas o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Nos ajuda, pois nós precisamos de Ti. Muitas vezes nós falamos conosco, para onde que nós vamos fazer agora? Para onde nós vamos socorrer? Quem vai nos ajudar? É o Senhor que nos ajuda. Nós confiamos em Ti, Senhor. No momento que nós achamos que não tem mais esperança, no momento que nós achamos que não tem mais a resposta, a Tua palavra nos diz que no de repente o Senhor age, no de repente o Senhor dá vitória, no de repente o Senhor derrama a bênção, no de repente o Senhor traz a solução para todos os problemas, no de repente o Senhor derrama a cura, no de repente o Senhor restaura, o Senhor liberta, o Senhor cura, pois o Senhor é poderoso. Aleluia! O Senhor é poderoso. O Senhor é poderoso para fazer coisas tremendas, coisas maravilhosas, coisas poderosas, meu Deus. Pedimos a Tua bênção sobre cada ofertante, sobre o momento missionário, sobre as ofertas missionárias. Alcança vidas, Pai. Alcança vidas, Paizinho querido. Vidas que precisam de Ti. Vidas que precisam, Senhor Jesus, neste momento de uma palavra de conforto.
Quantas vidas agora estão precisando de uma coisa tão simples que é um abraço. Quantas pessoas agora estão precisando de um abraço, Senhor, e não podem receber um abraço. Quantas pessoas que agora estão desviadas, quantos agora estão se prostituindo, quantos agora estão se envenenando com bebidas, quantos agora, Senhor, estão jogados em guias, em ruas, em sarjetas, fazendo uso de coisas que não são agradáveis, mas a tua misericórdia. Deus querido, tu enviaste o teu filho para morrer por mim e por cada um dos nossos irmãos que estão aqui e por toda esta nação. Por toda esta nação. Então agora nós pedimos em nome de Jesus, sara esta nação, Senhor. Cura esta nação, Senhor Jesus. Vidas que precisam ser alcançadas, pessoas que nós não sabemos, pessoas que nós não conhecemos, mas neste momento de oração, Tu és poderoso para tocar nessas pessoas, para tocar nessas vidas, para tirar o mau pensamento, para libertar da depressão, para libertar desse isolamento e sentirem-se abraçadas pelo Senhor, abraçadas pelo Deus Todo-Poderoso, o Deus maravilhoso que nos ajuda, que nos conforta. Socorre-nos, ó Senhor Jesus. Socorre-nos, ó Senhor. Que a Tua mão esteja e permaneça estendida. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Você que está presente, se puder ficar em pé. Você que pode, para exaltar e glorificar o nome do Senhor Jesus nessa manhã. Vamos dizer assim que não existe outro como o nosso Deus. Amém? Vamos dizer assim, não há outro Senhor como Tu. Porque o nosso Deus é aquele que era, aquele que é e aquele que será eternamente. Aleluia. O Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Exalta o Senhor, glorifica o Senhor nesta manhã, dizendo assim: Senhor,
adoramos esse Deus. Glorifique, exalte. Diz ela assim: Alfa e Ômega, o início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, o início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Cante. Alfa e Ômega, o início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, o início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, o início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, o início e fim, tudo pra mim. És o Alfa e Ômega, o início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, o início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus. Somente Ele é Jesus, somente Ele é o Deus em nossas vidas, somente Ele é tudo em nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor, que é tudo em nossa vida. Aleluia. Glória a Deus, louvado e adorado seja o Senhor, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Amanhã, permitindo o Senhor, estaremos às 19h30 aqui na casa do Senhor para louvar, adorar e bendizer ao nosso Deus. Queremos agradecer aqui o nosso jovem Danilo, que nos visita também nesta manhã. Seja abençoado, esteja mais vezes conosco, venha participar e junto podemos adorar e bendizer ao nome do Rei dos Reis. No próximo sábado, meus amados irmãos, se eu não me engano é dia 26, nós não teremos o nosso culto presencial e não teremos culto online, porque estará sendo feita a transmissão da Assembleia Regional da Convenção Paulista. Então no próximo sábado não teremos culto online e nem teremos também o culto presencial aqui na igreja, pois haverá transmissão da Assembleia Regional da Convenção Paulista para todas as igrejas da Convenção Paulista. No próximo sábado não estarão tendo culto presencial e nem culto online. Que você possa ter uma continuidade de sábado maravilhosa e abençoada no nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, obrigado pelo teu amor, obrigado pela oportunidade, obrigado por esses momentos de louvor, de adoração, de comunhão, obrigado pela tua palavra, obrigado pela presença, Senhor Jesus, do Danilo, por cada um dos nossos irmãos que aqui estão presentes nesta manhã, Senhor Jesus, irmãos que está conectado conosco neste momento, que sejam alcançados por Ti, Senhor. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com toda a igreja do Senhor, agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém, Jesus.